Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, um programa que debate o mundo do trabalho. Quarta-feira, programa ao vivo. Todo Câmara Aberta, em regra, tem um assunto principal, gira em torno de um eixo, como eu sempre digo aqui. O programa de hoje, ele terá como eixo a UGT, a União Geral dos Trabalhadores. Por quê? Porque nós estamos aqui iniciando, já começamos, melhor dizendo, uma série com as centrais sindicais. Já tivemos aqui a CTB, agora temos aqui a UGT. A UGT foi fundada dia 21 de julho de 2007, num grande congresso no ANB. Eu lá estava. Eu me lembro que tinha muita gente, estava muito variada a composição. Tinha até uns índios lá, índios de cocar, tudo. Tinha até uma representação indígena lá no evento da UGT. Foi um evento realmente muito colorido, muito rico na variedade, né? Porque as coisas boas são aquelas que representam a variedade da vida real, com todas as suas nuances, as suas características. Então, aquele congresso teve esta marca que eu estou dizendo agora. Eu me lembro que logo depois do congresso, nós fizemos um jornal para a UGT, cuja manchete, se minha memória não vai me trair, dizia o seguinte: UGT nasce forte. Porque eu realmente fiquei impressionado lá com assim, a dimensão e a variedade de participantes. E hoje nós reunimos aqui no nosso canal comunitário o Ricardo Patá, presidente da UGT e dos Sindicatos Comerciais de São Paulo, o Canindé Pegado, que é secretário-geral da UGT, e é sindicalista muito experiente também, e o Valdir Vicente, que é secretário de Políticas Públicas da UGT e conhecido como dirigente sindical do Estado do Rio de Janeiro e integra o Conselho Nacional de Imigração. E eu já vou direto ao assunto. Patá, eu escrevi lá, o UGT nasce forte, porque eu tive essa impressão que me pareceu real. Quero saber o seguinte: a UGT verdadeiramente nasceu forte? Segundo, já é uma central forte? Terceiro, tende a crescer mais e a se fortalecer ainda mais? E obrigado pela sua presença. A UGT nasceu forte por dois motivos importantes. O primeiro foi que nasceu para agregar. Diferente do movimento sindical tradicional e que você conhece, que luta contra, que é aquele que quer dividir, quer desmembrar, até por interesses de pecúnia. Né? Tem Dinheiro, bufunfa. Tem sindicatos que querem dividir um outro sindicato tradicional só para pegar dinheiro. Existe isso ainda no movimento sindical, não vamos generalizar, e a UGT nasceu no sentido inverso. Então, algumas centrais deixaram de existir e nasceu a UGT agregando e sempre valorizando o movimento contrário ao desmembramento. E o segundo, e você viu, não é, essas nuances que você fala, você deu uma definição muito importante da forma que você viu, enxergou e lá esteve conosco. É a quebra de alguns paradigmas. Então, o UGT nasceu para ocupar um espaço que o movimento sindical perdeu nos últimos anos e foi ocupado por várias ONGs. Hoje nós temos mais de 2 ou 3 mil ONGs, algumas sérias, mas muitas delas também não mostraram para que vieram. E a UGT, então, nasceu com esse sentimento de buscar alternativas, de ingerir nas políticas públicas que vão ao encontro das principais necessidades da classe trabalhadora. Certo. Educação, saúde, meio ambiente, segurança pública, entre outros. E nós temos projetos em todas essas áreas e temos buscado nos permitir a traduzir isso em ações, ou na Câmara dos Vereadores, na Assembleia, ou na Casa das Leis, lá em Brasília, no Congresso Nacional. E você, quando viu ou indígenas, ou viu muitos afrodescendentes, ou pessoas com deficiência, ou associação de moradores, ou os informais, todos eles estão agregados pelo conceito da UGT. Porque muitas vezes o movimento sindical tradicional só busca trazer para o seu guarda-chuva as pessoas que já estão na CLT, as pessoas que estão formalizadas, e os demais, que são a grande maioria, estavam à margem. Então a UGT buscou caminhos de trazer, principalmente quando a partir de 99 na OIT, um dos debates mais fundamentais, no caso era o Somavia, o diretor técnico, é o trabalho decente. Tá. Então o trabalho decente significa isso. Então nasceu forte, é forte, hoje nós temos 1.065 sindicatos, temos mais de 1.200 entidades filiadas e a nossa programação estratégica para esse ano é chegar a 1.400 sindicatos no fim do ano, sindicatos fortes, nós temos
Hoje temos orgulho de representar muito a base da pirâmide, temos todas as áreas, metalúrgicos, indústria têxtil, comércio, serviços, mas nós temos hoje uma preocupação muito importante da nossa representação, articulação, interlocução daqueles que não tinham vozes. Hoje tem a voz, a UGT. Perfeito. Canindé Pegado, o secretário-geral de uma entidade classe geralmente fica encarregado dos aspectos operacionais daquela entidade. Agora você, pela sua experiência, você além disso, você é um formulador, você é uma pessoa que pensa, você pensa o movimento sindical, pensa política, tem experiência e procura, digamos, irradiar isso para dentro da central, para as suas instâncias. Eu quero fazer a seguinte pergunta para o secretário-geral. Além desse crescimento já citado pelo Ricardo Patá e dado, tem sustentado por números, eu queria que você apontasse assim, o que você acha que marcou o GT nesse breve período, porque ano de 2007 para cá são 6 anos, nem 6 anos, mas ela já tem uma marca, o que não é que para ser diferente, né? Mas assim, o que está impresso no seu DNA? Já só, o DNA da UGT é o DNA de um sindicalismo ético, cidadão e inovador. Então, não fugir desta conotação aí. O compromisso que a UGT assumiu com os dirigentes sindicais, né, no momento da sua criação, foi justamente de trilhar por esse caminho aí. Tá? Por que um sindicalismo cidadão? Olha, veja só, a UGT não está aqui para ensinar aos dirigentes sindicais a administrarem seus sindicatos, tá certo? A fazer a gestão dos seus sindicatos. Isso, os dirigentes sindicais têm sua capacidade. Mas os dirigentes sindicais sabem que a entidade dele, individualmente ou sozinha, é incapaz de atender ou atingir todos os compromissos ou todos os interesses, né, do que esse trabalhador precisa. Né? São interesses, que eu digo, de políticas sociais, né? Interesses relacionados ao trabalhador que precisa de moradia, que precisa de segurança, que precisa de saúde, que precisa de educação, enfim, tá certo? Então, esse sindicalismo cidadão, quem pode realmente fazer de uma forma mais objetiva, mais concreta, é uma central sindical com representatividade. Segundo aspecto, uma central sindical ética. Olha, o que falta realmente em muitos setores, né, organizados, né, do nosso país é ética. Ética é uma palavra pequenininha, curta, mas ou você tem ou não tem. Então, correto. O respeito da UGT ao dirigente sindical, que é a razão de ser da nossa entidade, da nossa central sindical, certo? Compromisso com ele, né, de ter um discurso voltado diretamente para aqueles interesses, né, das entidades sindicais, dos trabalhadores representados. Então, esse discurso ele tem que ser feito aqui, ele tem que ser feito nos poderes constituídos, tem que ser feito junto ao setor patronal, em qualquer fórum, tá certo? Diferente de algumas centrais que têm o discurso diferente, tá certo? Para o mesmo assunto, né? Então, é antiético, tá certo? E isso o dirigente sindical sente, tá certo? O que precisa é realmente uma central que dialogue no mesmo patamar, tá certo? Sem fugir, né, dessa ética que é fundamental. E inovação, tá certo? Por quê? O DNA da UGT diz justamente que a luta do trabalhador, ele tem, durante esse decorrer de tempo todo, né, embora a gente tenha conseguido alguns avanços, né, com ao mudar da reestruturação produtiva e tudo mais, os mesmos interesses desses trabalhadores, eles ressurgem no dia de amanhã, né, com novas exigências. Então, você não pode estar reivindicando uma coisa hoje igual como reivindicava 20 anos atrás. Então, a gente inova justamente para poder atender aos interesses desses representados que são as nossas entidades filiadas. Então, esse é o DNA da UGT. Uma entidade, uma central sindical cidadã, ética e inovadora, praticando isso, está certo, durante esse tempo todo. Perfeito. Eu vou passar para o Valdir Vicente, mas antes, Valdir, a gente tem uma chamada para fazer. Valdir Vicente, que é o secretário de Políticas Públicas da UGT, liderança do setor metalúrgico do Rio de Janeiro e do Conselho Nacional de Imigração. A gente tem um quadro rápido, e é rápido mesmo, chamado Na Linha. E nós vamos falar agora com o presidente do Sindicato de Servidores Municipais de Guarulhos,
o STAP, porque está em campanha salarial. Quero saber se o Pedro Zanotti já está na linha. Está na linha já o Pedro? Não? Bom, ok. Então vamos chamar a vinheta. Ok, Pedro? Pedro Zanotti, tudo bem, Pedro? Boa noite, João. Boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite aos integrantes daí na mesa. Pedro, o sindicato tem cerca de 25 mil trabalhadores na sua base, está em campanha salarial e o patrão lá é o prefeito, né? Isso mesmo. Eu queria saber se vocês já estão negociando e se quando é que é a data base da categoria? Então, João, a data base da categoria por uma lei municipal, ela seria em 1º de maio. Nós entregamos a pauta já em torno de 30 dias, tivemos 2 reuniões no governo, pouco tem avançado e estamos intensificando a campanha pela base, pelas escolas, pelas unidades básicas de saúde. Temos ações amanhã, algumas obras da Proguaru logo cedo e colocando o trabalhador na campanha salarial. Ô Pedro, me diga uma coisa, o orçamento de Guarulhos é cerca de 3 bilhões e 500 milhões, portanto é uma cidade rica. Eu quero saber se a margem dentro do orçamento para o prefeito dar aumento, conceder aumento real para a categoria. Com certeza sim, João. A lei de responsabilidade fiscal, ela diz que o administrador público ele pode aplicar até 51% na folha de pagamento. Pelas contas que nós fizemos a última vez, ele aplicava 41% com a folha de pagamento. Correto. Então ele tem uma margem boa para dar o reajuste necessário. Ô Pedro, vocês têm alguma manifestação marcada, alguma assembleia, ou vocês estão, em vez de chamar os trabalhadores, vocês estão indo até a base? Como é que está sendo o formato da campanha? Então, a campanha está sendo assim, João, ela está sendo do sindicato indo até a base. Estamos orientando o trabalhador aprovou a pauta, estamos conversando, como eu disse, nas escolas, 2, 3 escolas por dia, indo nas unidades, indo nos canteiros de obra, assim, né, propriamente dito, conversando com o servidor e informando o servidor pelos meios de comunicação, pelo site, e colocando o servidor nessa campanha nesse sentido de que cada data base é 1º de maio, mas a gente negocia até o dia 10, porque acaba saindo por um projeto de lei e ele sai retroativo. Então, assim, enquanto tiver os meios negociais, as vias negociais, apesar de não ter nenhuma contraproposta ainda na nossa pauta, nós vamos continuar, né, mobilizando e avisando o servidor que a qualquer momento a gente pode estar marcando um ato ou até decidir uma greve se não for favorável à proposta, né? Pedro, então vamos combinar o seguinte, você tem aqui o Câmara Aberta Sindical à disposição para passar as informações, fazer as convocações no bom sentido da categoria e fazer também a mobilização dos setores. Vai mandando para a gente que nós vamos divulgando. Tem uma próxima reunião marcada com a Comissão Permanente de Negociações, para os servidores ficarem sabendo ou não? Eu conversei hoje com o secretário, nós tivemos 30 minutos de conversa sobre uma reestruturação que vai ter na lei dos funcionários públicos aqui de Guarulhos e deixei consignado com ele semana que vem. Eu acho que amanhã ele já me passa uma agenda que pelo menos mais 2 reuniões para a semana que vem. Perfeito. Assim ele me garantiu. Agradeço o espaço, João, o servidor público de Guarulhos agradece. Muito obrigado, viu? Tá, muito obrigado a você por ter participado do programa. Pedro Zanotti, presidente do Sindicato de Servidores Municipais de Guarulhos. Retomamos o Câmara Aberta Sindical hoje com a UGT. Nós estamos aqui com o presidente Obrigado. Presidente Ricardo Patá. Não se preocupe, no programa ao vivo é assim mesmo, dá aquelas escorregadas da vida real, né? Quando é pegada da área, ele sabe como é que é. O Pegado, que é o secretário-geral, e o Valdir Vicente. Valdir Vicente, o nosso amigo Patá já falou das origens, né, da UGT, que a entidade nasceu forte, permanece forte e crescerá ainda mais. O Pegado falou mais ou menos assim, digamos, da personalidade da central, do aspecto ético, cidadão, inovador. E eu queria ouvir de você o que, nesses tempos de UGT, o que você considera mais, assim, digamos, de mais gratificante. É o aumento do número de sindicatos filiados? É a convivência com as demais centrais? É a UGT ter conseguido a condição de interlocutora com todos os níveis das instâncias políticas brasileiras? O que é, assim, de mais gratificante? Tudo isso que você falou, na verdade, representa o avanço da UGT. A UGT ocupou um espaço, conforme o presidente Patá se referiu, um espaço que estava aberto. Era o espaço de
trazer para dentro do movimento sindical os excluídos. Correto. E a UGT assumiu isso. Agora, a verdade é que a UGT ela tem divisão de tarefas. O presidente ele não exerce o seu mandato só. Ele tem um conjunto de dirigentes com quem ele divide tarefas. Patão é um dirigente democrático? É um dirigente democrático, muito democrático. Não pode falar, hein? E, na verdade, cada um tem uma tarefa. A minha tarefa na UGT hoje, ela é uma tarefa direcionada ao Conselho Nacional de Imigração, representando a UGT, a coordenadora de centrais sindicais do Cone Sul e ao Fórum Consultivo Econômico e Social do Mercosul. Certo. Quer dizer, essa hoje é, na verdade, a minha ação na UGT. Como cada dirigente tem sua tarefa, a gente tem a tarefa de cuidar. Hoje nós estamos com um grande problema dos haitianos. Correto. É um problema sério. E nós temos posição clara, que essa posição é dividida com todos os diretores, e a posição que se toma no Conselho é uma posição que ela é democrática, uma posição que é levada para o presidente e ele distribui com os demais dirigentes e então me instruem como eu devo funcionar dentro do Conselho. E você é a favor de que sejam dados vistos aos haitianos? Sim, porque a verdade é o seguinte, os haitianos tinham limite de vistos. Eles podiam tirar até 1.500 vistos por ano. Certo. E isso é uma discriminação, porque é o único país do mundo que o Brasil tinha limite. Acabou o limite, graças a Deus acabou o limite. Mas não tem como evitar que eles venham para cá. Sim. O Brasil foi um país, sempre um país de imigrantes. A maioria dos brasileiros são parentes de imigrantes. E hoje em dia não é isso. O Brasil hoje tem 0,8% de imigrantes no Brasil. Tá. Então essa quantidade de haitianos que estão aí, que estão entrando erradamente, porque estão vindo por uma fronteira seca pelo norte do Brasil e estão pedindo visto como refugiados, e o CONARE, que é o conselho que resolve a questão dos refugiados, nega, e o Conselho de Imigração concede por uma questão humanitária. Tá. Quer dizer, nós achamos que não, que deve entrar e deve se trabalhar no Brasil. Deve ser uma política de Estado. Política de Estado. Bom, eu vou meter minha colher nesse assunto. Eu acho o seguinte, nós somos um país, como bem disse aqui o Valdir Vicente, que tem essa característica de diversidade e nós recebemos todos os povos. Aqui, quando São Paulo completou 450 anos, havia mais de 100 nações aqui na cidade de São Paulo. Então, nossa tradição brasileira, uma das boas tradições é essa receptividade. Então, eu acho que não deve haver restrições e até por uma questão humanitária também, de abrigar esse povo que sofreu lá com o terremoto, né, e precisa encontrar uma terra firme onde pisar e reconstruir a sua vida. Mas Diga, Patão. eu queria comentar, porque esse tema é muito importante. Se tivesse no Acre, ao invés dos haitianos, tivesse uma comunidade vindo da Finlândia, da França, da Inglaterra, pode ter certeza que os vistos não serão negados. Certo. Eu tenho muita preocupação em isso ter uma reflexão onde a discriminação racial está em jogo. Então é fundamental, além das características colocadas pelo Valdir, que representa o GT e fala pelo GT no Conselho, nós não podemos querer para o pessoal que vem de fora aquilo que nós não queremos para o nosso brasileiro que vai para fora. E às vezes nós reclamamos muito dos brasileiros que são expulsos de Portugal, da Espanha, nós sentimos isso na carne, na alma. E aí quando vem as pessoas, ou por questões de solidariedade humanitárias, mas por serem cidadãos, nós precisamos respeitá-los. Então eu acho fundamental a posição defendida pelo Valdir, que é a nossa posição. E o Franzinho, Sim, inclusive agora, nesse final de semana, praticamente na semana passada, foi liberado os vistos e o governo federal está ajudando o governo do Acre no sentido de dar mais dignidade a esses haitianos no norte do Brasil. E hoje mesmo tivemos uma reunião aqui com uma rede de defesa dos imigrantes no sentido de se auxiliar no que se possa essa comunidade que está chegando aí no Brasil. Perfeito. Minha formação me ensinou o seguinte, a humanidade é uma só. Nós temos perguntas aqui, eu vou passar daqui a pouco para o Pegado, para o Patá, para o Valdir Vicente, mas eu quero mostrar alguns materiais, porque nós sempre mostramos materiais aqui no programa.
Bem, eu quero começar então aqui mostrando o boletim do DIAP. O DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, uma instituição muito séria e dirigida lá pelo Antônio Augusto Queiroz, o Toninho. Boletim do DIAP, o papel das comissões e as distorções no processo de escolha, que são aquelas comissões polêmicas lá do Congresso Nacional. Ameaça aos trabalhadores, projeto em discussão na Câmara vulnera direitos trabalhistas, infelizmente não é um só. Assédio moral, Senado pode punir sua prática no serviço público, interessante. Comissões técnicas, perfil dos presidentes dos órgãos deliberativos da Câmara e do Senado. Quero mostrar também, embora com uma impressão aqui um pouco precária, um convite que foi enviado pelo Miro, Altamiro Borges, do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé, que promove o primeiro curso nacional de comunicação de 8 a 12 de maio. É comunicação para comunicadores, a agência sindical, inclusive, é parceira dessa iniciativa que é muito salutar. Quero mostrar também, deixa eu mostrar aqui com um pouco mais devagar, a revista da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo. Aqui tem sobre a questão da regulamentação da profissão de comerciário. Vitória, comerciário conquista a regulamentação da profissão. Presidenta Dilma sancionou a antiga reivindicação em 15 de março de história para a categoria. Tem uma foto aqui, Mota e Dilma no Palácio do Planalto. E depois aqui no interior da revista uma série de outras matérias. É claro que a matéria principal é a questão da regulamentação. Lembrando, inclusive, a certa altura, que a reivindicação pela regulamentação foi tema, né, oficial do 4º, do 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º e 21º Congresso. E aqui também tem uma foto do Ricardo Patá, do PAIN. O Patá é membro lá da federação, porque o seu sindicato é filiado. Seu sindicato, o sindicato que ele preside. O sindicato não é dele, evidentemente, que ele é o presidente e toda a diretoria é transitória. E quero, por fim, mostrar um material que foi por nós produzido. Chama sobre aquela polêmica do domínio do fato. Crítica à abordagem equivocada da teoria no julgamento da ação penal 470 do Mensalão pelo Dr. Isaac Pereira Dutra Filho, promotor de justiça. Ele nos enviou esse texto. Eu considerei um texto tão interessante para o debate sobre a questão daquele julgamento que teve como é que eu posso dizer, um desvio político, né? Teve uma carga política no julgamento que não deveria ter tido, e também houve, segundo toda a argumentação aqui do promotor, uma aplicação incorreta do ponto de vista técnico da teoria do domínio de fato, que ela é de origem alemã. Como o Ricardo Patá já foi juiz no tribunal, é um homem versado nas questões do direito, quero deixar uma cópia para ele. Eu acho que eu só tenho 2 aqui. E vou deixar tenho 3, um para o Pegado, Canindé Pegado, e outra para o Valdir Vicente, ok? Vamos retomar aqui o Câmera Aberta, daqui a pouco tem uma entrevista, mas antes tem perguntas. Nildo Nogueira, do bairro do Limão, dirigente comerciário, nosso amigo, pergunta quando será o próximo congresso da UGT e quais serão os temas principais. Eu passo para o secretário-geral, Canindé Pegado. Bom, o próximo congresso da UGT, a rigor, deveria ser em julho de 2015. Agora, o presidente Patá está conversando internamente para ver se a gente até antecipa esse congresso para junho, né? Porque em julho, Franzini, ocorre uma dificuldade muito grande de deslocamento de dirigentes sindicais em virtude, né, da alta estação, tá certo? Então, as passagens de avião ou de ônibus, etc., se tornam difíceis e caras. Então, na verdade, por volta do mês de julho de 2015, nós faremos o 3º Congresso Nacional da União Geral dos Trabalhadores. 2015, então. 2015. Perfeito. O Nildo menciona aqui, com razão, estou sentindo falta de um painel da UGT no cenário do programa. Eu também, Nildo, já solicitei, inclusive, para pessoas da área de comunicação lá da casa, da UGT, que nos mandasse fotos e está demorando para chegar. Não sei se está vindo, não é pelo SEDEX 10 no caso, está demorando. Então, assim que nos mandarem, a gente providencia aqui, para nós não escolhermos arbitrariamente uma foto, que seria até uma deselegância da nossa parte. E já aproveitando que o secretário-geral está aqui, que é o homem do expediente, passando essa tarefa no bom sentido para ele também.
Ricardo Patá, pergunta o Jaime do Jardim Monfilioli, e que participa de todos os programas aqui como Nildo. Já haveria condições políticas e trabalhistas para a expansão do comércio 24 horas na cidade de São Paulo? Ou essa é uma bola dividida desgraçada? Não, não é não. Já tem, inclusive. O comércio e serviços, de uma forma geral, é a atividade que mais cresce no Brasil. E é, na realidade, a atividade responsável pela sustentabilidade da economia nos últimos anos. Por isso que eu costumo dizer que os comerciários são os grandes guerrilheiros que conseguiram sair da crise bem antes do que os países europeus que continuam até hoje. Existe já, principalmente na área de alimentos, vários supermercados que funcionam 24 horas por dia. A grande polêmica, isso sim, é a questão dos turnos de revezamento, que há interpretação por conta desses supermercados que não existe necessidade de cumprir a legislação que versa sobre esse tema. E o movimento sindical e os sindicatos comerciais, de uma forma geral, já têm insistido, até nos tribunais ou nas negociações, de fazer valer a legislação, que é trabalhar 6 horas em cada turno. Cidade como São Paulo, que é uma das maiores do mundo, em algumas atividades como essa de alimentação, em respeito ao emprego e à empregabilidade, nós podemos conversar. É um tema polêmico, não há dúvida, porque a maior parte da categoria, e eu represento mais de 500 mil trabalhadores dessa área só na cidade de São Paulo, não querem saber de trabalho domingo, não querem saber de trabalho de feriados e muito menos das 24 horas. Mas também não podemos debater situações que o mercado e o dia a dia exigem e a jurisprudência dá valor. Essa que é a questão principal. Porque, por mim, não teria 24 horas, não teria trabalho no domingo e não teria trabalho aos feriados. É uma questão que nós estamos, na realidade, é diminuir as situações que trazem mal à saúde do trabalhador, trazem mal à categoria. Isso sim. E se pudermos, no futuro, com a possibilidade, e a regulamentação nos ajuda muito, a ter cada vez mais força, nós vamos chegar lá. Valdir Vicente, o Marcelo Jatobá, jornalista, pergunta. Ele diz aqui, o movimento sindical cada vez está mais envolvido na política, ocupando espaço nas câmaras e etc., Assembleia Legislativa, e tivemos até o Lula presidente, que surgiu como líder sindical. Aí ele pergunta, qual a importância do movimento sindical estar na política e quais são os resultados concretos disso? Bem, o movimento sindical deve estar na política porque as decisões, as leis, são feitas pelos políticos. Certo. E nós sempre, com o discurso de que o trabalhador não tinha que se envolver em política, nós começamos a perder nossos direitos, porque quem está no Congresso decidindo não é trabalhador. Então, há interesse e é importante que os trabalhadores estejam representados no Congresso Nacional. Perfeito. Perfeito. Quer comentar sobre esse assunto, Canindé? Sim, claro, porque no complemento aí do companheiro Valdir Vicente, a UGT tem inclusive no seu estatuto, tá certo, uma orientação para que os seus dirigentes sindicais participem do processo de decisão política do país. O processo de decisão política do país passa justamente pelos partidos políticos. Então, a orientação objetiva é de que os dirigentes sindicais procurem, então, partidos ou apoiar candidatos comprometidos, né, com a defesa da causa dos trabalhadores. Então, nós sempre tivemos em conta de que o movimento sindical sozinho, ele é impossível de atingir todos os interesses da classe trabalhadora. Ele tem que ter, sim, o partido político ali, sem com que o partido político fique atrelado ao movimento sindical. A gente tem que usar os partidos políticos e os políticos também. Então, tanto é que a UGT tem, é a única central, na verdade, que tem hoje no seu quadro de dirigentes sindicais, 5 deputados federais que nós chamamos, inclusive, né? São deputados da base da UGT. E são de vários partidos ou de um partido São de só? vários partidos. Tá. Por quê? Porque a UGT é uma central pluripartidária, né? A UGT, ela não pede carteirinha de filiado a partido político a ninguém, a nenhum dirigente sindical, tá certo? Então, essa multiplicidade, tá certo, de
de dirigentes sindicais participando de vários partidos políticos, é que dá justamente essa diferença, né, da UGT diante de algumas centrais sindicais, que você ou está atrelado a um partido, tá certo, ou então você é ali deixado um pouco à parte, né, à margem da central sindical. Então, sem dúvida nenhuma, a UGT orienta os seus dirigentes sindicais a atuarem partidariamente também. Perfeito. Eu queria só falar muito rápido. E eu, tanto o Valdir e o Pegado fizeram comentários que são muito importantes e pertinentes, mas é fundamental que os trabalhadores, através dos seus representantes, tenham uma participação na Casa das Leis. Hoje nós temos 513 deputados. Nós não temos 30 ou no máximo 40 deputados federais com origem sindical ou com relacionamento com o mundo do trabalho. Então a maior parte de formulações de projetos são projetos ou do agronegócio, ou dos empresários do comércio, ou dos empresários da indústria, e o movimento sindical sempre tem que correr atrás do prejuízo, que muitas das leis, uma delas que você conhece bem, foi quando flexibilizaram o trabalho dos comerciários. Nós não tínhamos nenhum deputado para nos defender. Sim, sim. E 12 milhões de comerciários tiveram a perda do domingo, tiveram prejuízos enormes. Então é fundamental que os trabalhadores e o movimento sindical tenham seus representantes. E como disse o Pegado, é fundamental também que uma central sindical não seja atrelada a um partido. Nós temos que ser plural. Eu sou filiado a um partido e não pedi para nenhum companheiro me acompanhar no partido. Cada companheiro vai, conforme a sua ideia, a sua ideologia, participar de um partido, mas sempre com a intenção de representar bem os trabalhadores e trabalhadoras. Perfeito, perfeito. A gente tem que buscar a unidade na diversidade. É essa que, ao meu ver, é a boa política, a política que faz andar para a frente. Nós temos uma reportagem, todo programa nós temos uma externa, né? E agora esta externa foi feita na Força Sindical com o João Carlos Gonçalves do Juruna, que é seu secretário-geral, falando sobre o 7º Congresso Nacional da Força, que será em Praia Grande de 24 a 26 de julho, portanto estamos mais ou menos próximos. Vamos à reportagem, daqui a pouco voltamos com Canidé Pegado, Valdir Vicente e Ricardo Patá, da UGT. A Força Sindical realiza nos dias 24, 25 e 26 de julho o seu 7º Congresso Nacional. O evento, que será no Ginásio Esportivo de Praia Grande, Litoral Paulista, reunirá lideranças sindicais de todo o país. A reportagem do Câmara Aberta conversa agora com o secretário-geral da Central, João Carlos Gonçalves, o Juruna, para saber como andam os preparativos desse evento. Qual é o objetivo desse evento e qual é o tema que este ano vocês vão abordar? A ideia é a seguinte, é garantir direitos, mais empregos, direito e cidadania. Esse será o lema do nosso congresso, né, do 7º Congresso, e vem num momento em que nós temos avançado em muitas questões. Nós temos avançado nos acordos e convenções salariais, nós temos avançado no sentido da legalização das centrais, mas precisamos consolidar esses direitos, né? Não só os direitos trabalhistas, mas também de cidadão, de cidadã, na questão da saúde, da educação. Com certeza os debates serão acalorados e será importante a Central tirar uma linha, tirar propostas dos trabalhadores para o futuro, né? Temos melhorado a nossa vida com as nossas lutas, mas é importante ir consolidando esses direitos numa legislação ou em regras democráticas que possam permitir a todos a vida completa, não só como trabalhador em si, na porta de fábrica ou dentro da fábrica, mas também como cidadão e cidadã com seus direitos sociais. Muito bem, voltamos com o Câmara Aberta Sindical ao vivo aqui pela TV Aberta São Paulo. O nosso programa aqui, deixa eu pegar aqui a perguntinha, senão depois eu me perco. Você pode nos assistir pela NET 9 e 186 Vivo TV. Patá, tem duas opções de nos assistir e também pela internet. Depois eu acho que nas minhas anotações qual é o canal, como é que pega na internet, tá? Guarulhos, TV Guarulhos, amanhã, dia 18 de abril, das 19 às 20 horas. NET, canal 3, digital e 20 analógico. São José dos Campos, 95, Vivax, 21 de abril, das 19 às 20 horas, reprise às 23 horas, depois vem Presidente Venceslau, Rede Brasil TV. Tem São Paulo, Minas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, até Tocantins. Então temos aqui, vamos passar pelo Brasil, em vários locais, em vários dias, em emissoras diferentes, este programa.
Antes de voltar às perguntas aqui dos nossos telespectadores, já que o Câmera Aberta é ao vivo e valoriza muito os telespectadores, eu quero mostrar 2 materiais. O lançamento de um livro chamado Mensageiros da Miscigenação, autor Francisco Amaro Gurgel Filho, será dia 22 de abril de 2013, das 18 às 21 horas, na Martins Fontes, na Avenida Paulista 509. E falar e valorizar muito este lançamento que vai acontecer dia 30 no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, que é o lançamento do perfil dos trabalhadores metalúrgicos de Guarulhos e região, dia 30 de abril, às 9 horas, na sede Harry Simonsen, 202 Centro, um trabalho feito pelo DIEESE a pedido do sindicato, que entrevistou 2.088 metalúrgicos de 4 cidades, de mais de 100 fábricas, e eu fiquei muito feliz com o resultado, com esse trabalho excepcional feito pelo DIEESE, que apurou coisas muito interessantes. Por exemplo, 98% dos trabalhadores com registro em carteira, 75% dos trabalhadores moram em casa própria, ou quitadas ou em vias de quitação, e 84% da base já recebem PLR, participação em lucros ou resultados. É realmente um resultado que nos orgulha, que mostra como o movimento sindical é importante para construir um modelo mais justo, mais equilibrado em nosso país. Candidato Pegado, as centrais sindicais, elas hoje são a linha de frente do sindicalismo brasileiro, né? A estrutura sindical é sindicato, federação, confederação. As centrais não faziam parte dessa estrutura, agora sim. Eu queria saber, elas foram legalizadas, se não me engano. Eu queria saber qual é o valor da legalização das centrais e que poderes as centrais passaram a adquirir, assim, em termos de legitimidade a partir de então. Essa pergunta é importante, Franzino, pelo seguinte, porque as centrais sindicais passaram muitos anos sendo reconhecidas apenas como entidades, né, ou associações civis, né, normais, né, sem fins lucrativos, e alçadas, né, assim, de forma interna, né, com esse direito, né, de representar as entidades sindicais em todos os níveis. Mas, na verdade, nós não tínhamos o reconhecimento oficial do Estado, né? Embora essa legitimidade fosse nos dada pelas entidades a nós filiadas, mas em 2008, né, a Lei de Reconhecimento das Centrais Sindicais colocou as centrais sindicais, né, na sua legitimidade, né, enquanto representante das entidades a ela afiliadas. Né? Quer dizer, cada central sindical não quer dizer que representa os interesses das entidades do Brasil inteiro, não. Elas representam, pela lei, os interesses das entidades que são a ela afiliadas. Agora, essa representação, ela moralizou, né, esse sistema de centrais sindicais. E quero dizer a você o seguinte, nós não consideramos central sindical fazendo parte integrante da estrutura oficial do sindicalismo brasileiro, de jeito nenhum. A estrutura oficial do sindicalismo brasileiro encerra em confederações, tá certo? Ou seja, sindicatos na base, federações e confederações. Central sindical, ela é um ente novo, né, na organização sindical, mas não na estrutura sindical. Bom esclarecimento. Tá correto? Então, essa moralização das centrais sindicais, né, veio contribuir para facilitar a interlocução das centrais sindicais com os poderes constituídos, porque era uma bagunça. Muitos dirigentes sindicais entendiam de querer ser presidente de uma central sindical e fundavam uma central sindical, vamos dizer assim, tá certo? Num barzinho, no botequim, alguma coisa dessa natureza, e ia para o Ministério do Trabalho se cadastrar como uma central sindical. Mas na hora da discussão com o governo, por exemplo, né, o governo queria saber quem é que tinha representatividade, quem é que tinha interlocução real, né? Então, às vezes, a gente esbarrava numa determinada decisão porque uma central sindical sem representatividade nenhuma dizia que não concordava com uma posição, tá certo? Que as outras que tinham mais representação tomavam. E o governo dizia, não, eu só fecho essa proposta com vocês se houver consenso. Então, daí a lei
veio moralizar. Então, hoje em dia, apenas 5 centrais sindicais no Brasil têm a representatividade legítima adquirida por Quais lei. são? São a UGT, a Força Sindical, a CUT, a Nova Central Sindical e a CTB. Tá certo? São essas centrais sindicais aí que adquiriram a legitimidade da lei, tá certo? E isso facilita muito a interlocução com os poderes constituídos. Por isso que eu acho que nesse período aí de existência das centrais sindicais, o melhor momento realmente foi o reconhecimento das centrais sindicais de forma oficial. Perfeito. Valdir Vicente, a Celina do Brás pergunta se a UGT tem posição tomada frente à regulamentação dos direitos dos empregados domésticos. Tem, a UGT foi favorável e defendeu, mandou inclusive um grupo de companheiras representando as mulheres da UGT para Genebra para defender a convenção que deu direitos aos trabalhadores. A UGT considera que a empregada doméstica é um trabalhador como outro qualquer. Não tem por que haver discriminação entre um trabalhador e outro. São trabalhadoras e os direitos que cada um tiver, elas merecem também. Essa é a posição da UGT. Perfeito. Aliás, a sua posição muito semelhante à manifestada hoje pela manhã pelo Dr. Zé Carlos Aroca, num evento no Sindicato da Construção Civil. Eu estive lá, ele fez o lançamento do livro, Sindicalismo Brasileiro, ontem, hoje, amanhã, com interrogação, e lá encontrei o Aroca e reencontrei velhos amigos como o Ramalho, que preside a entidade, agora deputado pelo PSDB aqui na Assembleia Legislativa, e foi lá um evento muito bacana, muito fraterno, então fiquei feliz pelo convite. Hoje foi um dia de encontros meus. Eu sou profissional, fico transitando em todas as áreas. Felizmente, como diz o pegado, eu não peço carteirinha ideológica para ninguém, porque ninguém tem o direito de pedir para mim, não vou pedir para os outros, né? Então a gente se relaciona com todo o movimento sindical. Eu estive à tarde no Sindicato dos Hoteleiros, encontrei lá o Calazans, que é uma pessoa de quem eu gosto muito, e fiz lá uma entrevista com o Calixto, presidente da Nova Central, e com o Moacir Teske, que é o secretário-geral, até porque eles vão fazer um congresso em breve. Eu também fui lá perguntar sobre como é que estão os preparativos. Patá, tem algumas perguntas que eu vou te passar, mas o Nildo pede para fazer passar essa informação que eu acho muito bacana. Diz aqui, as passeatas que os sindicatos comerciais de São Paulo têm feito com o GT sobre registro em carteira têm dado grande repercussão no Bom Retiro e em outros locais. Todos os dias, dezenas de trabalhadores têm procurado o sindicato com referência à volta do registro. Quer dizer, tem procurado o sindicato para dizer, eu quero ser registrado. Parabenizo o presidente Patá por esse trabalho maravilhoso, o nosso amigo Nildo. E realmente, nós temos repercutido porque foi uma belíssima sacada dos sindicatos comerciais de São Paulo fazer essas marchas pela carteira assinada. Ricardo Patá, o Donizete de Americanópolis pergunta, qual o balanço que a UGT faz da manifestação de hoje no Banco Central contra a alta dos juros? E, aliás, os juros subiram ou não? O Copom já decidiu? Até agora está para decidir. Tá. Mas é importantíssimo. Depois da sua manifestação, eles não terão mais coragem de aumentar os juros. É importante esse ponto. Nós estamos vivendo um momento de uma complexidade econômica muito grande. Há uma tendência da inflação subir. A presidenta Dilma, tanto é que está segurando o aumento dos combustíveis e, ao mesmo tempo, tem os críticos que dizem que ela fazendo isso pode estar quebrando a Petrobras. Diminuiu o custo da energia e, ao mesmo tempo, está desonerando folhas de pagamento. Mas essas medidas não estão surtindo efeito do ponto de vista de segurar num teto razoável a inflação. E, para mim, e eu acho que para aqueles que estão nos vendo agora e para as pessoas que estão nessa mesa, a pior situação que pode se ter num país e para os trabalhadores é a questão da inflação, porque a inflação é nefasta. Ela efetivamente interfere fundamentalmente na economia do trabalhador. O trabalhador ou trabalhadora de qualquer atividade, com a inflação elevada, tem um prejuízo que é irrecuperável. Então, é uma equação complexa. Ao mesmo tempo, os juros elevando é um impeditivo da produção ter a sua capacidade de fazer com que gere emprego, haja exportação e haja crescimento. Então, a área econômica tem que ter muitos cuidados. Mas o movimento sindical, e a UGT em especial, é frontalmente contra qualquer alteração para cima dos juros. Nós queremos para baixo. No mínimo, estabelecer no patamar que estamos vivenciando. Tanto é que foi criada uma expectativa pela própria presidenta quando mudou a legislação que versa, ou mudou a regra que versa sobre a
a poupança exatamente levando em consideração a diminuição dos juros. Chegasse num valor, a poupança ia diminuir na sua remuneração, e foi o que aconteceu. Então não tem sentido nenhum que os juros aumentem. E é lógico, nós temos que todo mundo lutar para que não haja inflação no nosso país. Vou meter minha colher nesse assunto. Aqui o âncora é mentira da palpite, viu Pegado? É o seguinte, as sereias do rentismo, tucanas, na maioria delas, plantam na mídia uma série de boatos sobre a questão inflacionária, tentando passar a ideia de que a inflação perdeu o controle no Brasil. Não é verdade. Há uma sazonalidade na questão da inflação por causa da safra e aumento de legumes e gêneros de curta duração. Eu vou citar de memória aqui um artigo que o Delfim Neto publicou na Carta Capital, sábado. Inflação no primeiro governo Fernando Henrique, 9,2%. Segundo governo, 8,8%. Governo Lula, 5,4%, 5,7%. Governo Dilma, 6,2%. Na era maravilhosa do Tucanato, cada rolante para o céu, ainda foi de 9,2%, 8,8%. E o desemprego aqui em São Paulo chegou a 25%, que era um desemprego calamitoso. Então, assim, tem muitos agentes do rentismo plantando as suas informações na mídia. Nós do Movimento Sindical combatemos aumento de juro, nós combatemos a especulação e digo mais para a classe média que nos assiste. Outro dia eu fui a um programa na Rádio Trianon e reclamar do preço do tomate. É simples, não compra tomate, boicote. Ah, o preço do restaurante, como eu fui ontem, o bife a rolê era R$23, passou para 33, não vou mais. Não vou mais, vou no outro, ou vou comer em casa, porque é preciso também enfrentar. Não pode ficar acomodado e dizer os preços estão subindo e eu vou lá dar dinheiro para o sujeito que está enfiando a faca na minha garganta. É preciso que a sociedade reaja junto ao governo, mas também junto aos maus comerciantes e aos especuladores das esquinas. Canindé Pegado, voltando aqui ao nosso tema, que é a UGT, né? O Délcio, do Tatuapé, ele pergunta, mas você de certa forma já respondeu, porque você falou de 5. Se esse sindicalismo brasileiro já não tem muitas centrais, e não seria melhor se elas se agruparem só em uma ou duas, né? O que você acha? Bom, veja só, nós temos cadastrado no Ministério do Trabalho 14 centrais sindicais. O Cadastro Nacional de Centrais Sindicais do Ministério tem 14, tá certo? Ou seja, nós já reduzimos para 5, né, altamente representativas. Sim. Então, essa questão de fusão, de unificação, isso daí, a UGT deu um exemplo claro, tá certo? Em 2007. A UGT é fruto da unificação de 3 centrais sindicais antigas já existentes, que eram a Confederação Geral dos Trabalhadores, a Social Democracia Sindical, SDS, não é? E a CAT, Central Autônoma de Trabalhadores. Com essas 3 centrais sindicais aí, vieram ainda sindicalistas independentes, que não estavam afiliados em nenhuma central sindical, e sindicalistas que vieram de outras centrais sindicais já existentes. Então, a UGT deu essa demonstração, inclusive internacional, de que o fortalecimento da Organização dos Trabalhadores se passa justamente pela unidade também, tá certo? Pela união. E daí a UGT, quem sabe, tá certo? Lá na frente, né? As outras centrais sindicais podem pensar dessa forma, a UGT sempre está aberta a pensar justamente no fortalecimento da classe trabalhadora. Agora, sobre essa questão, bem rapidinho da questão dos juros, a UGT enfrenta um problema hoje, e ela coloca isso claramente, né, no cenário nacional, que são as 2 vertentes econômicas existentes no governo, tá certo? É a vertente monetarista e a vertente desenvolvimentista. Não é? A UGT está com a vertente desenvolvimentista. Parabéns. Nós queremos crescimento do país, né? Um PIB alto, né? Um PIB maior no país, para poder justamente fazer com que esse país se desenvolva, gere mais emprego, melhores condições de trabalho, melhores salários, etc. Enquanto a vertente monetarista é essa aí, ô Franzino, tá certo? Que quer combater a inflação com juros altos. Essa daí, nós combatemos essa vertente. Perfeito. Você, ao citar a origem da UGT, você, das 3 centrais que se unificaram, você respondeu também a pergunta do Jefferson, da Liberdade. Qual a origem da UGT? Jefferson, está contemplada a sua pergunta. Ricardo Patá, o Ramatiz, que é presidente do INSPIR, que é o Instituto de Integração Racial, que é um sujeito muito correto e muito sério nas coisas que faz, diz aqui,
Patá, hoje saiu nos jornais que grandes empresas da área têxtil foram denunciadas por utilização de trabalho escravo de bolivianos. Não está na hora da UGT ter uma ação unitária contra isso? Vocês não estão andando com o coletivo das centrais nessa questão? Não só estamos, como também estamos tomando medidas por conta de sentir na pele, em especial na área do comércio, onde nós temos uma representação muito grande no Brasil, em São Paulo, no Brasil, onde nos porões das empresas do comércio, no Bom Retiro, Brás ou 25 de Março, ainda utilizam as oficinas com mão de obra desses nossos queridos irmãos bolivianos com trabalhos análogos ao escravo. Então o GT saiu na frente de longa data e lógico que nós vamos trabalhar, não queremos ser mais ou menos do que qualquer central. Pelo contrário, nós só teremos sucesso nessa empreitada se todas as centrais estiverem unidas. E o GT tem essa proposta. Nós fizemos, e você estava conosco, Franzinho, você cobriu na Oscar Freire há 1 ano e meio atrás, um evento que foi até internacional, que fizemos até com pessoas fantasiadas, como escravos, você estava lá conosco e percebeu. E lá nós conseguimos, por conta daquela atividade, por conta daquele ato, que o Ministério Público fosse atrás das empresas, a Assembleia Legislativa fizesse uma comissão contra trabalho análogo à escravidão e tivemos um sucesso muito importante. Mas isso nós temos que fazer sempre, e vigilantes. Hoje a atividade que nós fizemos no Brás foi por essa questão também, foi o terceiro ato que fizemos nesse sentido. Então somos favoráveis efetivamente à unidade das centrais em temas como esse, Ramatiz. Eu vou pedir licença ao secretário-geral Canindé Pegado, ao Valdir Vicente, diretor da UGT também, para finalizar aqui com o Ricardo Patá. Ricardo Patá, só conta para a gente aqui que está assistindo ao programa, aos técnicos e aos telespectadores e para mais ninguém, o que você tratou com a Dilma numa conversa de 1 hora e 20 minutos? Assim, o que você combinou lá com a presidente? Olha, foi uma reunião. Como é que foi? Foi uma rapidinho, por favor. Foi uma reunião muito importante, falamos principalmente da regulamentação dos comerciários que ela sancionou e falamos de várias atividades, mas entre elas uma que ela ficou muito sensibilizada, dos motoboys. Tá. Foi mais de meia hora de conversa e ela criou naquele momento uma comissão com o ministro da Cidade, o ministro do Trabalho, Gilberto Carvalho, para resolver definitivamente o problema dos motoboys. Isso foi, na realidade, fundamental para todos nós e a Dilma demonstrou uma sensibilidade importantíssima com as centrais sindicais e com a GT em especial. Antes que está terminando o programa, eu quero passar para você a resolução do 2º Congresso, que tem as questões políticas fundamentais do que pensa o GT. Muito bom. E aí, se tiver pessoas que possam desejar um livro, nós estamos à sua disposição depois para mandar para os seus representados. A camiseta da UGT, para você vestir sempre. Porque o Franzinho, não sei se você sabe, nós no fim de semana andamos aqui pelo bairro periférico de Higienópolis, conversando, e agora ele vai conversar comigo com a camisa da UGT, que é uma central que luta pela unicidade sindical, que luta pelo custeio da sindical, que está consubstanciado na CLT. Nós não queremos grandes mudanças, nós queremos aprimorar algumas regras, mas essas são imexíveis, como o nosso Magri, que está vendo o programa nesse momento. E está se curando de uma gripe lá. Boa sorte, viu, Magri? Falei com ele hoje à tarde. Lembrando aos engenheiros que está havendo eleições no sindicato. E o engenheiro que não votou ainda, ir à Rua Genebra amanhã, que vai ter uma urna lá na sede e você poderá depositar o seu voto. Eu vou encerrar o Câmara Aberta Sindical de hoje fazendo rapidamente um comentário internacional, até publiquei um artigo sobre isso. Houve eleições na Venezuela e por pouco a direita raivosa, fascista, não é como aqui no Brasil o setor conservador, que ele é um pouco mais, tem condições melhores de diálogo, até às vezes com o próprio movimento sindical, lá uma direita raivosa por pouco não ganhou. E isso quer dizer o seguinte, tem uma velha piada lá da União Soviética, que o Brezhnev estava, vou falar rapidamente, Brezhnev estava falando 5 horas e todo mundo dormiu. De repente, um segurança pulou em cima de um cara e desarmou o cara. Aí perguntaram assim, mas como é que você desarmou ele? Como é que você sabia? Ele disse, porque eu fiz um curso no partido e lá me falaram que o inimigo não dorme. Então o inimigo não dorme. E lá quase que dormiram. Os companheiros bolivarianos dormiram e quase que perderam a eleição. Que sirva para nós aqui no Brasil também, que o processo político não anda só para frente, não. Anda para trás. E se a gente não tomar cuidado, nós teremos retrocesso. Então, que sirva de lição a todos nós. E após esse sermão aqui, eu encerro o Câmara Aberta agradecendo muito o Pegado, o Valdir Vicente, o Ricardo Patá e especialmente a você que telefonou e mandou aqui as suas contribuições. Um grande abraço, vocês ficam agora com o
uma chamada da Contratu, da Mariazinha, sobre turismo sexual, né, que evidentemente que ela está denunciando, e também um Momento Fê Comerciários, que passa no final de todo o programa nosso. Um grande abraço a todos e a todas. Olá, profissional de beleza. Meu nome é Maria dos Anjos Mesquita Elmestre, diretora da Contrato e da Nova Central. Eu chamo a sua atenção para um fato que vem ocorrendo. Os aliciadores do turismo sexual, onde o índice da nossa categoria é muito grande. Procure, fique esperto, procure seu sindicato e receba as informações necessárias. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. O presidente Mota da FEComerciários cumpriu uma extensa agenda na cidade de Assis no dia 11 de abril, dentro do projeto da Federação de fortalecimento e unidade na base em todo o estado de... O primeiro compromisso foi com a imprensa local e regional. Mota visitou várias lojas, mantendo contato direto com os comerciários, ouvindo e conhecendo a realidade do trabalho no comércio local. Mota foi recebido ainda pelo prefeito Ricardo Pinheiro Santana e pelo presidente da Câmara Municipal de Assis, Eduardo Camargo Neto. As centrais sindicais Força Sindical, CTB, UGT e Nova Central realizaram nesta quarta-feira, dia 17 de abril, uma grande manifestação pela redução da taxa básica de juros em frente à sede do Banco Central na Avenida Paulista. Sindicatos filiados à FEComerciários, sob a liderança do presidente Mota, também levaram seu apoio. A CNTC realizou dias 16 e 17 de abril, em sua sede, uma série de encontros para a formulação da agenda positiva dos trabalhadores. 8 presidentas de sindicatos filiados representaram a FEComerciários. Nesta quarta-feira, dia 17 de abril, na sede da FEComerciários, o presidente Mota se reuniu com representantes do Walmart e dirigentes sindicais comerciários de Limeira, Americana, Araras e Campinas. Na pauta, irregularidades cometidas pela rede norte-americana. Depois de acirrada discussão, chegou-se finalmente a um acordo, que foi transformado em ata e assinada pelas partes.